A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2024 a revista aqui da Igreja Assembleia de Deus da classe dos adultos, que tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5 e lembrando aos irmãos que as 4 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Nossa Carreira. Então, se você perdeu uma dessas 4 lições, você pode estar indo lá no canal e consultando para você poder dar sequência nos seus estudos aqui. E lembrando aos irmãos que uma lição vai complementando a outra. Essa revista, irmãos, é comentada pelo pastor Osiel Gomes. E nesta oportunidade, então, estaremos estudando a seguinte temática: os inimigos do cristão. Você já parou para pensar e perguntar, se perguntar, o crente tem inimigo? Hoje nós estaremos estudando esta temática aqui, sobre os 3 inimigos que nós consideramos para a nossa caminhada cristã, para nós chegarmos ao céu. Nós temos, irmãos, como textuário para esta lição de hoje: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O apóstolo Paulo escreve esse texto lá aos Gálatas, capítulo 5, do verso 25 ao verso de número 26. E aí nesse textuário, irmãos, lembrando que a inveja aqui, ela está presente na humanidade desde o início, Haja visto, os irmãos se lembram, que o primeiro homicídio ali, Caim, ele vai e mata Abel, por quê? Por causa da inveja. Então, esse contexto aqui, nós estaremos tratando e de onde que vem todo esse mal, toda essa coisa ruim, toda essa assolação que a sociedade ela vive nos atuais dias. Nós temos como verdade prática, irmãos, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo é um deles, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. E nós estaremos estudando cada um destes 3 inimigos aqui que o crente tem na sua caminhada. Gostaria aqui também de trazer aos irmãos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao 14, e 1 de João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Nós iremos enfatizar muito esse verso de número 15 aqui na nossa aula de hoje. Diz assim Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Pela graça de Deus nós fomos alcançados. Porque, irmão, é só a misericórdia dele que nos sustém, 1 de João capítulo 2, vamos ler o verso 15, 16 e 17. Diz assim, verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que bênção, irmãos? Aqui uma promessa de vida eterna para mim e para você. E nós estaremos estudando sobre a concupiscência da carne, sobre a concupiscência dos olhos e sobre a soberba da vida. Lá no tópico de número 3, nós estaremos explanando cada um desses termos aqui, cada um desses pecados, que o nosso autor da revista, ele chamou aqui
colocou o nome, né, para essas três aí, dos 3 níveis de vícios infames. Nós estaremos estudando este contexto aqui juntamente com os irmãos. Nós temos então, irmãos, como objetivos para a nossa lição de hoje, o primeiro, identificar o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Segundo, explicar o conceito bíblico para a palavra carne. O terceiro, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição, né, que eu acabei de citar aqui aos irmãos lá em 1 João, capítulo 2, no verso de número 16. Estaremos tratando de cada um deles. Então, aqui, para a nossa parte motivacional aqui da nossa aula aqui, irmãos, o autor da revista ele faz o seguinte debate aqui, ó, ele pontua o seguinte tema aqui, ó. Ambos os inimigos constituem uma oposição que nos enfrenta tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno. Ponto de vista externo aqui que nós vamos estar estudando é esse sistema de coisas, né, o mundo. E o ponto de vista interno é o quê? O inimigo de nossas almas, né? Diabo, serpente, dragão, Satanás e outros nomes que nós estaremos vendo aqui. E também o quê? A carne, né? Na carne no sentido do quê? De concupiscência, né? De concupiscência de coisas carnais, né? De coisas imorais. Nós vamos estar estudando o contexto aqui, quantas vezes ou quais as definições, né, que nós temos para este termo carne. Também aqui gostaria de trazer aos irmãos uma seguinte pergunta, né? Quantas ciladas o inimigo já armou para mim e para você? Quantas ciladas o inimigo já armou para a nossa vida? Só que me recordo, o inimigo tentou abater a minha vida 5 vezes. Em uma outra oportunidade, poderei estar contando esse testemunho aqui. Por quê? Porque ele não quer, né, que nós, vamos falar assim, que nós façamos, né, que nós nos desenvolvemos na obra do Senhor. Então ele tenta fazer o quê? O que está escrito na palavra: matar, roubar e destruir. Amém? Então, nesse contexto aqui, estaremos estudando. E engana-se, irmãos, engana-se quem acha, né, que o inimigo ele dá trégua. A Bíblia vai dizer que ele nos acusa dioturnamente, né, dia e noite diante de Deus. Por quê? Porque o diabo, nós entendemos ali que significa acusador, e Satanás significa o quê? Adversário. Então, a única coisa que ele é o pai da mentira, porque do resto copia, né, ou tenta copiar o que o nosso Criador ele fez. Amém? Caminhando aqui para a nossa introdução da aula de hoje, nesta lição estudaremos esses três inimigos que nós estamos aqui na nossa jornada da vida cristã. Quais inimigos? O diabo, o mundo, a carne, né, nessa ordem aqui, e o mundo. E aí, nessa parte de introdução aqui, temos como palavra-chave inimigos. E aqui eu tenho um contexto, irmão, sobre essa nossa batalha, que não é carnal, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra as hostes e potestades celestiais, né? Então, olha só aqui nesse contexto, o que a gente pode dizer, anotei aqui aos irmãos, sobre essa batalha e como nós nos fortalecemos para sermos vencedores. Primeiro conceito que a gente tem que saber: quem é o nosso inimigo? E nesta lição nós estaremos estudando estes 3 inimigos. Segundo item aqui, ó, saber onde o inimigo está. Onde o inimigo está? Nós sabemos que são esses 3: o diabo, a carne e o mundo. Então, onde eles estão, mas nesse sentido assim, de onde eles estão na nossa vida, né? E um terceiro item aqui, ó, saber que armas o inimigo ele utiliza. Porque quando você sabe quem é o inimigo, quando você sabe onde o inimigo está e quando você sabe quais as armas que esse inimigo utiliza, você, em Cristo Jesus, vai lá em Efésios capítulo 6 lá e se blinda com a armadura que Deus nos deixou. Por quê? Nós estudamos na lição passada que os dias maus, eles virão. E pontuei na lição passada que
eles virão para todos nós, principalmente para tentar parar a nossa caminhada aqui na terra rumo ao céu. Mas como nós estamos nos preparando espiritualmente para encarar esses dias maus? Este é o ponto, né? Esta é vamos falar, a chave da questão, né? Então aqui nesta lição estaremos estudando os seus 3 tópicos. O primeiro tópico, ele já tem como tema o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Nós estaremos estudando aqui, ó. Subtópico de número 1, diz assim, ó: o diabo é real. E se tem uma coisa, irmãos, que a gente pode parar para refletir, é que uma das maiores mentiras, né, e sabendo que ele é o pai da mentira, vamos falar assim, deixar o povo acreditar na sua inexistência. Vou explicar, né? Às vezes você vai evangelizar, vai falar de Deus para alguma pessoa e ela fala assim, isso daí é conversa, negócio de ir para o céu, será que o inferno existe mesmo? E nós sabemos como cristão, dentro da palavra do Senhor, que é o nosso manual de fé e conduta, que existe sim, né? Ao homem está reservado, né, o quê? Ou a perdição, né, diga misericórdia, ou a vida eterna com Jesus Cristo. E é aqui que nós fazemos essa escolha. Então, o diabo é real, é uma afirmativa. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Então aqui, cronologicamente, nós sabemos que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, né? Por quê? Porque foi colocado desse jeito para que nós possamos estar entendendo melhor o conceito da palavra do Senhor. Mas, né, os teólogos, eles afirmam que o primeiro livro da Bíblia, né, na descoberta ali dos pergaminhos ali, foi o livro de Jó. E olha o exemplo que tem lá neste livro de Jó. Gostaria aqui até de trazer aos irmãos, né, na ordem cronológica, quando fala do Antigo Testamento aqui, que o diabo ele é descrito já desde o início da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele só faz uma coisa, o que é? Enganar. Lá em Gênesis capítulo 3, no verso de número 1, diz assim, ó: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, nesse contexto ainda, lá no livro de Jó, no capítulo 1, no verso de número 7, ó, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então ele é real, e a palavra do Senhor, ela nos afirma isso. Temos um texto aqui também, lá no Novo Testamento, ó, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás, lá em Mateus capítulo 13, no verso 39, fique preparado para estar anotando, né, as referências que a revista traz para nós aqui e outras que o Espírito Santo nos dá, né, para trazer, para enriquecermos a nossa aula. Diz assim Mateus capítulo 13, verso 39, ó, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Isso aqui quando Jesus está explicando a parábola do joio. Então, ele é real e ele é poderoso. Ele não é todo poderoso, porque todo poderoso é só o nosso Deus. Amém? Então, caminhando aqui, irmãos, no nosso tópico de número 1 aqui, vamos para o subtópico de número 2, que diz assim, ó, a descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual. Vamos lá dar uma lida em Ezequiel, capítulo de número 28. Os irmãos leiam do verso 12 ao verso 14, mas eu enfatizei aqui o verso de número 14, que diz assim, ó, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então isso aqui é uma descrição, né, de Lúcifer, quando ele foi criado por Deus, né, e ele estava ali ainda fazendo, né, a sua função de anjo, antes dele se rebelar. Isso aqui fica bem claro e bem patente aos nossos olhos aqui. Então, como a Escritura vem descrevendo, né, o inimigo de nossas almas aqui, ó. E ainda continuando aqui ainda nesse subtópico de número 2, ó, de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Por quê? Porque ele, todos nós sabemos, ele quis se
ser maior do que Deus. E não tem como, irmãos, a criatura ser maior do que o Criador. E aí o que aconteceu? Ele foi ali caído, ele foi destituído daquilo que ele fazia ali diante de Deus. E a Bíblia ainda diz, ele possui poder, porém suas ações estão limitadas. O autor da revista pontua aqui, melhor dizendo, ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de número 4. O apóstolo Paulo nos instrui, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, ele é sim, a Bíblia vai dizer que o mundo, jaz no maligno. Nós vamos citar, este versículo aqui também no decorrer da nossa aula de hoje. O autor da revista ainda pontua aqui pra gente, que ele possui personalidade, ele possui raiva, desejo e vontade própria. E aí, para finalizar esse segundo subtópico, nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa. Vamos ler Mateus capítulo de número 4. Os irmãos estejam lendo do verso 1 ao verso 12. Vou enfatizar aqui o verso de número 10, que diz assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então aqui também é bom nós enfatizarmos que Deus ele prova para nos aprovar. E Deus, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado. Então não é Deus que tenta, é o inimigo que traz aí essa questão de tentação. E tem até um hino, da harpa cristã, me veio aqui ao coração agora, que diz, tentado não cedas, ceder é pecar. Amém? Então, neste contexto ainda aqui, caminhando para o subtópico de número 3, diz assim, a identidade do inimigo. Aqui nós vamos enfatizar pelo menos 9 nomes que a palavra do Senhor atribui ao nosso inimigo. Primeiro nome, serpente. Segundo nome aqui, Satanás. Terceiro nome, diabo. Quarto nome aqui, anotei aos irmãos, maligno. Quinto nome aqui, dragão vermelho. Sexto nome, tentador. Sétimo nome aqui, enganador. Oitavo, Beuzebu. E o nono, Belial. E neste conceito todo, fora os apelidos, que a gente ouve o povo dizendo por aí, dentre eles, capiroto, e aí vai, irmãos? A gente sabe que o ser humano, ele é criativo, no seu modo de pensar aí. Então, para nós concluirmos aqui este subtópico, esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Gostaria aqui, de enfatizar o capítulo 3, versículo 1, lá do livro de Gênesis, que nós já fizemos menção aqui na nossa leitura aos irmãos, e para trazer aos irmãos aqui o que desde o início, do início da Bíblia ao final da palavra do Senhor aqui, nós sabemos que o inimigo ele é enganador e ele faz jus a essas identidades que a Bíblia traz aqui para ele. Lá em Apocalipse capítulo 12, no verso de número 9, diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, em um verso só, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui para enfatizar que após ali a rebelião dele, ele foi precipitado à terra e passou a enganar todo mundo. Então do Gênesis, do capítulo 3 ao capítulo 20 de Apocalipse, você vai encontrar esta função. E quando ele for preso, quando ele for solto, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, Então aqui temos como resumo para este tópico de número 1. O primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real, não duvide disso, mas todo-poderoso é o nosso Deus, amém? Lá em Efésios capítulo 6, verso 10, gosto muito deste verso, nós estaremos citando ele no final da nossa lição aqui de hoje, amém? O tópico de número 2 vai trazer assim, o segundo inimigo do cristão, a carne. Aqui nós vamos entender, no primeiro subtópico, já que diz o conceito bíblico de carne, 4 definições
que a palavra do Senhor tem para esse termo aqui, carne. O primeiro, tecido muscular do corpo humano. O segundo, corpo humano inteiro. O terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. E o quarto, a natureza humana pecaminosa. Dentre esses daqui, nós estaremos estudando aqui, né, vamos falar dos outros três, porém nós vamos enfatizar a natureza humana pecaminosa. Então, nesse contexto aqui, dentro desta perspectiva, a palavra carne na Bíblia, surge a expressão lá em 1 João 2,16 sobre concupiscência da carne. E tem grande importância, né? Grande relevância para nós estarmos estudando. Por quê? Vamos lá ler 1 João 2,16. Nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, mas é sempre gostoso, né, irmãos, estarmos fazendo menção e estarmos lendo a palavra do Senhor. Diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, olha lá essa expressão, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, nós estaremos estudando no tópico de número 3, não é do Pai, mas do mundo. E o que o apóstolo João, ele quis dizer, né, quando ele trouxe essa referência aqui, vamos dizer assim, esta expressão? Refere-se à satisfação carnal em todas as suas dimensões, ou seja, é a busca pelo prazer individual, ou seja, é aquilo que afasta o ser humano de Deus. Nós estaremos enfatizando ainda, né, esse conceito a partir agora também do subtópico de número 2, que diz assim, a carne no Novo Testamento. Então nós vimos no tópico primeiro o conceito, né, sobre esse termo carne. No segundo subtópico, nós vamos ver o conceito aqui, né, o entendimento no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo carne é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus, esse acraseado, ou seja, está separada de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Então, nesse conceito ainda, o apóstolo Paulo, ele nos escreve lá em Gálatas capítulo 5, no verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, e continua. Em algumas versões 15 e outras 16 ali, onde cita ali, né, as obras, né, da carne, né? E aí nesse contexto ainda podemos enfatizar o que o autor da revista colocou aqui, a carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, como nós acabamos de ler lá em Gálatas capítulo 5, no verso de número 19. E na lição anterior, irmãos, nós estudamos aqui, né, que essa sociedade, ela está mergulhada, né, na contramão de tudo que a palavra do Senhor ela nos ensina. Mas nós, né, pela graça do Senhor Jesus, como lemos aqui lá na nossa leitura bíblica em classe, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, ou seja, na graça, né, no caminho correto que nós estamos seguindo aqui diante da palavra do Senhor, nós procuramos, né, e colocamos em prática nos afastar de todas essas situações aqui que entristecem o coração do nosso Deus. Continuando aqui ainda o subtópico de número 2, para encerrar, seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos, ou seja, as pessoas que estão fora do caminho, né? A palavra do Senhor vai dizer, né, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus Cristo e com o Evangelho do Senhor, eles estão aqui, fazendo a vontade do mundo. Nós vamos falar no terceiro subtópico. Estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. É o que a gente fala, né, trazendo esse contexto aqui ainda, do egoísmo, é o que a gente fala aqui da sensualidade, da bebedeira, relações sexuais ilícitas, tudo isso aqui, irmãos, está fora do propósito de Deus para a vida do ser humano. No terceiro subtópico, nós estaremos enfatizando aqui o que? A perspectiva doutrinária da palavra carne, né? O ensino doutrinário da palavra carne. Então,
Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Separei um texto aqui lá em Romanos, capítulo 8, no verso de número 7. Os irmãos podem estar anotando, né, e tomando nota agora. Ó. Diz assim, ó, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E aí a gente tem uma ilustração, né, de livros, né, e de testemunhos de pessoas, né, de pregações, onde a gente já ouviu que e o próprio Jesus Cristo ele vai enfatizar esse termo. Os irmãos vão entender que é assim: dentro do ser humano há uma luta, uma batalha sendo travada, né? Existe vamos expressar aqui, né, entre aspas aqui, o lobo bom e o lobo ruim. E aí, qual desses dois vai vencer essa batalha? A resposta, né? Aquele que você alimenta mais. E aí Jesus Cristo vem na sua palavra dizendo, né, que o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então, neste contexto aqui, nós temos que alimentar o nosso espírito com as coisas que estão de cima, para que nós estejamos todo dia vencendo a nossa carne. Nesse contexto que nós trazemos aqui, ó, de natureza humana após a queda ali de Adão. Paulo ainda vai dizer, segundo essa expressão carne, né, que refere-se também ao corpo humano. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso de número 39, diz assim, ó, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Então, este conceito carne também se refere, né, ao corpo humano. Porém, irmãos, nós temos que entender, ó, o quê? Que também faz menção à natureza pecaminosa. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, no verso de número 6, ele diz assim, ó, porque a inclinação da carne é a morte, ou seja, ele está falando do quê? Da tendência, da nossa luta entre o espírito e a carne, ó. Mas a inclinação do espírito é a vida e paz. Então, neste conceito, nós não podemos, ó, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, né? Ficou claro aqui para a gente que é sim usado o termo carne quando se refere a corpo, mas espiritualmente falando aqui, nós temos que entender que nesse conceito aqui, a carne é o quê? A natureza humana após a queda de Adão. E aí ainda podemos trazer um exemplo aqui, que nesse sentido de ser a natureza pecaminosa, por exemplo, a idolatria, ela é uma obra da carne, né? Ou seja, ela é uma obra da natureza humana pecaminosa. Se você for pegar alguns países aí afora do mundo, você vai ver que eles têm deuses como animais, outros veneram a árvore, e aí vai, né, irmãos? Aí a situação aí do homem fora da presença de Deus é o que a gente fala aí dessa natureza, né, da carne como natureza pecaminosa. Neste tópico, então, no segundo tópico aqui de número 2, nós temos o seguinte resumo. O segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída, como nós acabamos de explicar aqui aos irmãos aqui. E aí agora nós estaremos adentrando, né, a parte final da nossa lição de hoje, que é o tópico de número 3. E o tópico de número 3, ele tem o seguinte tema: o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Então nós estudamos lá no tópico de número 1 sobre o diabo, que é o primeiro inimigo. No segundo tópico nós estudamos sobre a carne, e no terceiro tópico agora nós estaremos estudando sobre o mundo. Mas o mundo em que perspectiva? O mundo na perspectiva do sistema de coisas. O primeiro subtópico ele diz assim, ó, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Então aqui o autor da revista ele coloca, né, 5 conotações bíblicas para esta palavra mundo, como os irmãos podem estar acompanhando aí nos slides. O primeiro, terra. O segundo, o conjunto das nações conhecidas. O terceiro, a raça humana. O quarto, o universo. Aí o quinto aqui, ó, o quinto, os que se opõem a Deus. E aí, nesse contexto aqui, de modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Aqui a gente não pode deixar de citar, né, o texto áureo da Bíblia, né, lá em João,
capítulo 3, no verso de número 16, quando a gente falou aqui sobre a raça humana, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ali está se referindo a quem? A raça humana, está se referindo à humanidade, não é ao sistema de coisas. Então aqui, trazemos para os irmãos que de modo geral a Bíblia usa essa palavra mundo para descrever duas grandes realidades. Qual é a primeira? O planeta Terra em que habitamos. Lá no Salmo de número 19, no verso 4, diz assim, a sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então aqui nesse contexto estamos falando aqui sobre o planeta Terra, onde nós habitamos. E na segunda grande realidade, as pessoas que vivem de maneira independentes de Deus. E aqui, irmãos, me permitam trazer uma observação, né? Em minha opinião, nós temos o livre-arbítrio, isso Deus nos deu. Agora, quer ver a desgraça na vida do ser humano? E desgraça é alguém desprovido de graça, não é nenhum palavrão. É nós usarmos este livre-arbítrio sem a direção do Espírito Santo de Deus. O homem só tende a tomar decisão, porque a Bíblia vai dizer que o coração do homem maquina o mal, né? Então, não estou dizendo aqui que no sentido espiritual da coisa. A primeira decisão que ele não toma é de se achegar a Deus. Nós vamos citar também, né, este versículo bíblico, né, que é a receita para nós conseguirmos, né, sair fora das ciladas do inimigo. Nesse contexto aqui ainda, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus traz a ideia de uma sociedade separada de Cristo. Olha o que o apóstolo João diz lá em 1 de João 2,15, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Não ameis o mundo. Este versículo aqui eu já citei, é a terceira vez, se eu não me engano. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a Bíblia é bem clara nesse conceito aqui. São pessoas que vivem contrariamente à vontade de Deus, pois estão dominadas pelos vícios mais infames, que nós estaremos estudando agora no subtópico de número 2. Quais são esses vícios mais infames que o autor da revista ele pontuou aqui para a gente? O primeiro, concupiscência da carne. O segundo, concupiscência dos olhos. E o terceiro, soberba da vida. E esse texto está lá, né, na 1 de João, capítulo 2, no verso de número 16, que nós já fizemos menção aqui. Vamos entender agora cada um desses termos, então. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, dominada pelo pecado, corrompida, decaída. É todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Irmãos, aqui daria para a gente fazer uma explanação, né, muito mais complexa do que são esses atos maléficos e esses atos aqui imorais. Por quê? Né? Nós anotamos aqui um texto aos irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, diz assim, para a gente enfatizar esses atos imorais aqui do corpo. Paulo vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Então, esses atos maléficos e imorais não cabem na vida do cristão. Trazendo aqui sobre a concupiscência dos olhos, tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Em aulas anteriores, nós já trazemos aqui aos irmãos que a nossa batalha, irmãos, ela começa na mente. E Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, se não me falha a memória, que nós somos espírito, alma e corpo, né? Os três têm que estar bem para que a coisa ande, para que a coisa flua. E nesse caso aqui, a mente, a imaginação, ela cria o desejo pelas pessoas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, principalmente, irmãos, aqui, essa questão, música, né? O inimigo de nossas almas, ele era o quê? Ele era o chefe ali do louvor ali no céu. Então, se tem uma coisa que ele usa como estratégia, é música, né? E que tipo, né, de música, que tipo de... o que a mídia vem trazendo, ou o que nós estamos deixando entrar dentro da nossa casa. E nesse contexto aqui, olha que Lucas, capítulo 11, verso 34, vem nos dizendo:
A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas, condicional, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Né? Então, a candeia dos olhos, a candeia do corpo, são os olhos. Ó. E se o seu olho for simples, ou seja, esse simples no sentido aqui, ó, de temente, de obediente à palavra do Senhor, todo o seu corpo será luminoso. Agora, se o teu olho for mau, o teu corpo vai padecer. Amém? E o terceiro ponto aqui, a soberba da vida. Vamos entender aqui, ó. Tem a ver, ó, com a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. Vamos entender esse conceito lá em Timóteo capítulo 3, no verso de número 2. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 2 diz assim, ó: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo sobre o que significa esse conceito de soberba da vida. Egoísmo, ou seja, é só o meu umbigo que importa, né? Vanglória, né? E a Bíblia diz, Deus não divide a sua glória com ninguém, né? E aí nesse caso aqui ainda podemos falar, né, que o homem o homem que está fora da presença do Senhor, ele é dominado por duas prisões, né? Duas palavrinhas, né? O eu e o querer. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida para que nós não caiamos nessa tentação. O terceiro subtópico vai dizendo, vencendo o mundo. Eu gosto muito desses verbos aqui no gerúndio, ando, endo, indo, porque é uma ação continuada, uma ação que está acontecendo a todo momento. Diz assim, ó, há um sistema carnal, ou seja, o mundo, que age sob, ou seja, de baixo, sobre acima, sob embaixo. O controle do maligno, que busca nos remover do caminho. Lá em 1 de João capítulo 5, no verso 19, ó, diz assim, ó, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo aqui nesse sentido que nós enfatizamos no início da aula. Sistema carnal, sistema mundano. E aí, caminho sobre tentar nos remover do caminho, já trouxemos aqui os irmãos, né? João capítulo 14, no verso de número 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus Cristo aqui, né, nos orientando a continuarmos neste caminho. Então, ó, olha aqui que lindo o autor da revista pontua pra gente, ó. Para vencer essas investidas do inimigo, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo dizendo aos Efésios capítulo 5, no verso 18, ele vai falar, ó, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí, nesse contexto, ó, é preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, podemos trazer aqui também aos irmãos um texto lá de Tiago, capítulo 4, no verso de número 7. A primeira parte deste versículo é pouco citada, mas tem total relevância como a segunda parte. O que diz lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, a sujeição da nossa vida diante do nosso mestre. Depois, ele nos dá força para resistir ao diabo, e aí sim, ele foge de nós. Amém? O resumo deste tópico de número 3 vai dizer, o terceiro inimigo do cristão, o mundo, como sistema carnal, apresenta 3 níveis de vícios infames. Quais são eles que nós estudamos aqui? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, irmãos, para a conclusão da nossa aula de hoje, eu gostaria aqui de começar dizendo, não pense que o seu chefe é o seu inimigo, que a sua esposa, misericórdia, é a sua inimiga, que o seu marido é o seu inimigo, que o seu vizinho é o seu inimigo. Não, irmãos. Este mundo jaz, né? Nós acabamos de ler aqui, ó. Esse mundo jaz, está todo no maligno. Então, irmãos, as pessoas são influenciadas, sim, né, pelo inimigo de nossas almas, que só veio para roubar, matar e destruir. Não vem coisa boa deste outro lado. Então, para
conclusão final, para não ceder aos ardis do inimigo, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Eu gosto muito de Efésios capítulo 6, no verso de número 10, ao qual nós estaremos encerrando a nossa aula de hoje. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estarmos estudando a lição de número 6, que terá como tema as nossas armas espirituais. Lembra lá? Nossa, irmãos, que aula gostosa, que lição importante para a nossa vida. Citei aqui aos irmãos que nós temos que conhecer, né? Que nós temos que conhecer 3 situações dessa batalha nossa aqui. Saber quem é o inimigo, saber onde o inimigo está e saber que armas o inimigo utiliza. E a lição de número 6, sabermos, vamos acrescer, quais as armas espirituais que nós temos para estarmos combatendo e alcançando, né, a nossa vitória, como o apóstolo Paulo ele deixou registrado, né? Combati um bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Amém?